Fala aí galera, tranquilo? Hoje o nosso assunto é sangue. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a ele é que, à primeira vista, quando você olha para esse líquido vermelho, viscoso, a impressão que a gente tem é que o sangue é uma coisa só. Mas não. O sangue ele é uma mistura, inicialmente uma mistura homogênea, né? Lembra da química? A mistura homogênea, aquela mistura onde você tem uma única fase. Sendo que se você deixa o sangue ali paradão dentro de um tubo, por exemplo, por um tempo, você vai perceber que os elementos mais pesados começam a descer, né? E aí você acaba vendo o sangue em duas fases, vamos dizer assim. Então a gente acaba tendo o plasma, né, que é essa parte aqui que está em cima, e as células sanguíneas que estão aqui embaixo. Então, eu vou bater muito nessa tecla com vocês. O sangue ele não é formado por um único componente. O sangue é uma mistura. E o que a gente encontra realmente no sangue? O plasma ele é composto em sua grande parte de água, então aqui ó, 91% dele é água, né? E aí você tem os outros componentes dentro do plasma, aqui, né? Proteínas, né? Outros solutos, né? Como íons, nutrientes, gases. Tá? E na parte celular do sangue, a gente vai encontrar hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, hoje a nossa ideia é falar de cada um desses componentes do sangue. O sangue ele é responsável por 8%, por exemplo, da sua massa corporal. Isso quer dizer mais ou menos o quê? Que se você tiver o meu peso, né, uns poucos aqui, 87 quilos, praticamente 7 quilos seriam de sangue. Vamos falar um pouquinho do plasma. O plasma ele tem como principal função o transporte de substâncias, né, pelo seu corpo. Lembra que a nossa circulação sanguínea ela é fechada e então proteínas, hormônios, né, gases, excreções, elas são transportadas pelo plasma. Tá? Duas outras funções também, se bem que quando eu falo assim a principal função é o transporte de substâncias, parece que essa é a mais importante, né? Ficou meio estranho. Na verdade, todas as funções do plasma são importantes. É porque quando a gente fala em prova, normalmente questões relacionadas a plasma falam desse transporte de substâncias, então é sempre bom frisar ele. Mas ele também atua na regulação da temperatura, né, o calor, a distribuição do calor no corpo ela é feita através do plasma. Manutenção do equilíbrio hídrico e osmótico, né? Então o plasma ele tem forte atuação em relação à homeostase. Tá? O plasma ele tem aspecto amarelado, viscoso. Tá? Então um exemplo assim bem para vocês sentirem a importância do plasma dá uma olhada nessa manchete aqui. No Paquistão, né, que pelo menos que se saiba foi no Paquistão, né, provavelmente deve ter em outros lugares também, estava rolando um mercado clandestino de plasma. Por quê? Não falei para vocês que a principal função dele é o transporte de substância? O plasma ele também transporta, por exemplo, anticorpos. Então, o que estava acontecendo? A gente sabe que a galera que está aí sendo acometida por Covid-19, grande parte dessa galera adquire a doença e se recupera. Porque durante o período ela vai estar gerando anticorpos contra o vírus e esses anticorpos acabam por combater o vírus. E isso é crime, gente, tá? Não pode. Vale ressaltar bem isso. É igual transplante de órgão. Você não pode vender o seu órgão para ninguém. Tá? Ele é seu, eu sei que ele é seu, mas não pode vender. Tranquilo? Saindo do plasma, vamos falar um pouco das células sanguíneas, né? Comentei com vocês inicialmente que a gente tem três células sanguíneas aí, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos começar falando das hemácias. As hemácias, elas também são chamadas de glóbulos vermelhos, vocês também já podem ter visto sendo chamadas de eritrócitos, tá? E tem como principal função o transporte de gases, né? Tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico. A gente vai ver na nossa aula de circulação, né, de cardiovascular, que a gente respira, correto? Lembra do sistema respiratório da aula anterior. A gente respira porque a gente precisa daquele oxigênio que está no ar. Então, esse oxigênio ele vai para os pulmões, correto? E lá nos pulmões, né, mais especificamente nos alvéolos pulmonares, vai ocorrer o que a gente chama de hematose, que seria a troca gasosa. Então, quem faz o transporte desse oxigênio e
do gás carbônico, que é retirado do corpo, são as hemácias. Então, quando a gente está no fundamental, a gente aprende que o sangue faz o transporte de oxigênio. Agora a gente já vai estar sendo bem mais específico. Então, o responsável pelo transporte de oxigênio são as hemácias. E aí a gente daqui a pouco vai falar, vai ser mais específico ainda, e vai falar das hemoglobinas, que é onde esse oxigênio se prende. Então, aproveitando o gancho da hemoglobina, ela está no interior das hemácias, né? Ela é uma proteína, e as moléculas de oxigênio elas vão se ligar a essa hemoglobina. Então, é muito importante que você esteja com a hemoglobina ali funcionando perfeitamente, porque senão essa capacidade de carregar oxigênio ela vai ser comprometida. A hemácia é um disco bicôncavo, tá? Sem núcleo. Ah, mas meu Deus, todas as células eucarióticas não possuem núcleos. Não, a hemácia ela nasce com núcleo, né? E sendo que quando ocorre a diferenciação, ela perde esse núcleo. E isso é importante, porque se ela tivesse esse núcleo, esse oxigênio que ela carrega, ele seria consumido. Então, o fato dela não ter núcleo garante que esse oxigênio ele seja levado intacto, né, para todos os nossos tecidos, correto? Então, assim, hemácia ela é anucleada. Ela vive aí, em média 120 dias. Né? Quando elas estão velhas, elas são destruídas. Lembrando que a produção de hemácia ela ocorre na medula óssea vermelha. Então, você sempre vai estar produzindo novas hemácias, né, e tendo as hemácias mais velhas destruídas. Focando um pouquinho na molécula de hemoglobina, lembra que a hemoglobina ela está no interior das hemácias? A molécula de hemoglobina ela contém ferro. Tá? E isso é muito importante, porque esse ferro, tá, esse grupo M aqui, né, é o ferro, e o que acontece? O oxigênio ele se prende nesse grupo M. Então, olha o problema quando você tem uma deficiência de ferro no seu organismo. Se você tem deficiência de ferro, consequentemente, a sua hemoglobina não vai trabalhar legal, né, na função dela que é transportar o oxigênio. Então, você pode ter diversos problemas relacionados a essa menor quantidade de oxigênio circulante, né, dentro do seu organismo. Uma curiosidade, né, sobre essa questão da hemoglobina, ferro, grupo M, é que a mosquito fêmea, né, eu gosto muito de falar mosquita, vocês devem ter ouvido que só mosquito fêmea que pica. Por quê? Ela necessita de ferro para a maturação dos seus ovos. Então, para os seus ovos amadurecerem, para os ovos que ela coloca terem a maturação completa, ela precisa de ferro. E o único lugar que ela vai conseguir esse ferro é no nosso sangue. Então é muito importante que quando os mosquitinhos estejam ali, né, as mosquitinhas picando você, você deixe de boa, porque você vai estar garantindo com que os filhotinhos de mosquito tenham seus ovinhos onde eles vão ficar ali felizes e contentes até eclodir e vir morder você também, caso seja fêmea. Brincadeiras à parte, o que acontece? A gente só não pode cometer o erro de falar que mosquito fêmea só se alimenta de sangue. Não, ela, assim como o macho, ela também se alimenta de seiva, sendo que ela necessita desse plus a mais na alimentação dela, que é o nosso sangue. E por quê? Por causa do ferro que está lá na hemoglobina. Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar assim: fulano está com deficiência de ferro, né? Anemia ferroprívia é uma das formas mais normais de anemia, que é quando você tem deficiência nesse íon ferro. Sendo que o ferro que é facilmente absorvido pelo nosso organismo é o ferro M. Existe o ferro M, M com H, tá? HEME, e o ferro não M. Esse ferro M nós encontramos nos produtos na proteína de origem animal, como por exemplo carne bovina, carne de frango, de peixe. Já esse ferro não M, que é absorvido numa quantidade muito pequena, nós encontramos em cereais e vegetais. Né? Também tem ferro não M em produtos de origem animal, mas o padrão mesmo, né, nos produtos de origem animal é o ferro M, que é esse ferro que é mais facilmente absorvido. Aí
tu pega lá a tua avó, tu vai conversar com ela, ela fala assim: ah, você tem que comer bastante feijão para poder absorver ferro, né? Tá com pouco ferro no sangue, tá aí com anemia, né? Que ela olha para você e consegue dizer que você tem anemia. Vó é tenso. E aí, para potencializar isso, ela ainda fala assim: não, vou cozinhar uma beterraba junto com feijão, porque aí feijão tem ferro, beterraba tem ferro, né? Então vai ficar ferrado você, né? Bombado. Sendo que assim, aonde que está o problema nisso? Assim, não é um problemão, mas vamos esclarecer o que acontece de não tão bom nessa questão de você cozinhar feijão e beterraba junto, pensando, né? Não tem problema nenhum você fazer isso, mas pensando especificamente na questão da absorção de ferro. Então, olha só, tanto o feijão quanto a beterraba, elas são ricas, possuem esse ferro não M, que eu já falei para vocês que ele é muito pouco absorvido pelo nosso organismo, de 1 a 5% dele. A beterraba, o que acontece? Ela possui umas substâncias que a gente chama de fatores antinutricionais. O que seria isso? São fatores que prejudicam a absorção dos minerais. Então, exemplo, tanino, ácido fítico, alguns oxalatos. Então, o feijão, ele também já possui algum desses fatores antinutricionais. Então, quando você mistura a beterraba com o feijão, aquele ferro não M, que já é de difícil absorção, fica mais dificultoso ainda para ser absorvido, tá? Então, assim, não é que você não possa consumir os dois juntos, sendo que a absorção de ferro, que já não é boa, no caso de produtos de origem vegetal, ela vai ficar pior ainda. Ah, então eu não posso comer feijão com beterraba? Pode, de boa. O que eu estou falando é, repetindo, a única coisa que vai ser dificultada é a absorção do mineral ferro. Entenderam? É isso. Então, pensando em aumentar a absorção desse ferro pelo seu organismo, o que seria o ideal? Que você estivesse consumindo produtos de origem animal, né? Fígado, então, é uma maravilha, tá? Pensa sempre nisso. Então, quando sua avó falar para vocês: olha, você tá com anemia, filha, precisa comer mais feijão, tu fala: vó, vou comer um fígado, pô, fígado muito gostoso, tá? Tem gente que não gosta de fígado, então come uma carnezinha vermelha mesmo, come um bifezinho, né? E segue a sua vidinha. Galera que tem anemia, o que ela pode fazer realmente para poder aproveitar melhor a absorção desse ferro não M? Ela pode consumir, por exemplo, junto com vitamina C. A vitamina C, ela melhora a absorção do ferro, tá? Em relação ao feijão, uma boa ideia também é você deixar o feijão de molho de um dia para o outro, antes de cozinhar, porque isso ajuda a amenizar, né, a quantidade desses fatores não nutricionais, antinutricionais na verdade, tá? Mas deixando as hemácias agora um pouco de lado, vamos falar dos leucócitos. Os leucócitos, eles também são conhecidos como glóbulos brancos e eles atuam na defesa do organismo. Cara, para prova, né, para qualquer prova que vocês forem fazer, pensou em leucócito, associa com glóbulo branco, defesa do organismo. Eles são muito importantes, porque é a nossa barreira de defesa. Então, quando você é acometido aí por algum micro-organismo ou por algum agente estranho ao seu corpo, os leucócitos entram em ação e vão lá te defender. Tanto que, se você tiver com alguma infecção, né, aí o médico vai te pedir lá, pede um hemograma. E aí ele vai verificar lá o número de leucócitos. E se ele vê que a quantidade de leucócitos está muito aumentada, ele já interpreta que você está com uma infecção. E faz sentido, né? Se você está com uma infecção, o seu corpo ele produz mais leucócitos, produz mais glóbulos brancos para poder defender o seu organismo. Aí só chamar atenção para um processozinho que às vezes aparece em prova também, é a nomenclatura de nome diapedese. O que acontece? A diapedese, ela é o processo em que os leucócitos eles saem dos vasos sanguíneos, né, e vão migrar para os tecidos infeccionados. Pensa que o leucócito está lá no seu sangue, andando para lá e para cá, está patrulhando, e aí quando ele vê algum agente estranho no seu tecido, o que ele faz? Ele migra dos vasos sanguíneos, né, e vai
direto para aquele tecido infectado para poder atacar aquele agente estranho. E o nome desse processo é diapedese. Só um exemplozinho aqui, ó, para você ver da diapedese, ó. Aqui você tem os glóbulos brancos, tá? Tudo bem que eles estão roxos aqui, estão corados de roxo, mas você tem aqui os glóbulos brancos, né? E o que acontece? Ele está aqui circulando dentro dos seus vasos sanguíneos. Quando foi sinalizado para ele que determinado tecido está infectado, ele vai migrar, né? Vai passar pelo capilar, né? Pelas paredes do capilar e vai lá para aquele tecido para poder combater o invasor. Tranquilo? A nossa próxima célula sanguínea é a plaqueta. A plaqueta tem como função fazer a coagulação sanguínea. Tá? Então, o que é coagulação? Para que a coagulação serve? Para você não sangrar até a morte, por exemplo. Né?